gráfica. A princípio parece aquele bicho de 7 cabeças que você nunca vai conseguir aprender, mas calma, tenha muita paciência que todos os recursos aqui do Photoshop podem sim ser descomplicados e você pode ter aí um aprendizado muito simples. Vamos começar aqui, então essa é a nossa tela inicial do Photoshop. Sempre você vai ver essa tela aqui quando tiver aberto seu programa. A gente tem lá em cima o menu principal, onde você pode ver aqui, ó, arquivo, editar, imagens. Aqui são algumas das configurações principais que a gente tem no Photoshop. Por exemplo, aqui ó, no menu arquivo. A gente vai vir aqui e vai vir em novo para criar um novo documento no Photoshop. Para abrir uma nova imagem, você vai vir selecionar a opção abrir. Depois, se já tiver feito uma imagem e quiser salvar em seu computador, você vai utilizar a opção salvar, salvar como. Quando você já tiver aberto um documento em seu Photoshop, estiver editando uma imagem, você quiser inserir uma outra imagem dentro daquela imagem que você já está editando, você vai utilizar a opção colocar incorporados ou inserir, dependendo da versão aí do seu Photoshop. Acredito que da versão CS6 para baixo, a opção tem o nome de inserir, e do CC para cima tem a opção colocar incorporados no Photoshop, mas que ela tem a mesma finalidade. E ao lado das opções aqui no menu principal, as opções mais importantes, você vai encontrar sempre as teclinhas de atalho, que você pode tanto vir aqui no menu, ou como propriamente ali já sugere, né, que você utilize as teclas de atalho aí no seu teclado para agilizar os procedimentos. Por exemplo, para você salvar sua imagem, basta apertar Ctrl S ou Shift Ctrl S. Aqui no meu está aparecendo esse sinalzinho aqui que é o Command, que eu estou utilizando o Mac, mas no Windows é Ctrl. Aqui ó, para abrir um novo documento, Ctrl N ou Command N. Para abrir uma nova imagem, Command O ou Ctrl O. E em todos os menus aqui ó, tem a opçãozinha, as teclazinhas de atalho no canto para ajudar aí, auxiliar você a editar suas imagens. Mas calma, não precisa você decorar todas essas teclas de atalho. Você vai com o tempo naturalmente decorar apenas aquelas que você utiliza com frequência mesmo. Aqui nos tutoriais, cenas videoaulas do curso, você vai pegar quais são as principais teclas de atalho do Photoshop. Então fique calmo que não é preciso decorar tudo isso. Aqui no canto esquerdo a gente tem a caixa de ferramentas com as principais ferramentas do Photoshop. Elas estão todas aqui listadas nesse canto esquerdo. E ainda existem ferramentas que vocês não estão conseguindo ver, que são as de subcategorias. Por exemplo, aqui ó, tem a ferramenta mover lá em cima, ok, é apenas ela. Já a ferramenta de letreiro, você pode ver que tem uma setazinha aqui para baixo. Significa que se clicar com o botão direito do mouse sobre ela, vai abrir as subcategorias dessa mesma ferramenta, que são aqui as variáveis dela. Por exemplo, a ferramenta de letreiro elíptico, de linha única, a letreiro de coluna única, enfim. E aqui também, ao lado da ferramenta, você já percebe a tecla de atalho. Sucessivamente é o mesmo procedimento, basta clicar com o botão direito do mouse ou clicar com o botão esquerdo e segurar um pouquinho que ele vai aparecer as outras ferramentas também. Como aqui as ferramentas de laço que você utiliza para fazer recortes. A ferramenta apenas de laço, ferramenta de laço poligonal, laço magnético e assim por diante. A cor padrão que inicia no seu Photoshop é o preto e o branco. Tanto faz em a cor primária sendo branco ou preto. Ele vai iniciar com essas cores se você estiver abrindo o seu Photoshop pela primeira vez. No canto direito, a gente tem os painéis do Photoshop. Aqui você vai personalizar os seus painéis da sua maneira. Ele vem aí com uma pré-definição já instalada no seu Photoshop. E o que eu sempre recomendo você ter é aqui o painelzinho de camadas, que é de extrema importância no Photoshop. Numa aula futura aqui dos seus primeiros passos no Photoshop, você vai ver exatamente como se utiliza essas opções aqui em camadas. É uma das estruturas do Photoshop, então é necessário você ter o painelzinho de camadas. E se você quiser adicionar algum outro painel, basta você vir no menu principal, janela, que aqui se encontram todos os painéis do seu Photoshop. Eu gosto de manter essa coluninha aqui do lado, que basta você clicar sobre o painelzinho que vai expandir e clicar novamente para retrair. Por exemplo, aqui ó, as opções de formatação de fonte. Eu utilizo esse painelzinho aqui no canto, ele não ocupa muito espaço e quando eu quero utilizar as fontes para formatar, eu só clico aqui, seleciono a fonte, o tamanho, todas as formatações que o Photoshop me permite e retrai a janelinha e ele não ocupa praticamente nenhum espaço aqui do meu monitor.
Você pode também arrastar e posicionar aí como você preferir no seu Photoshop. Por exemplo, ó, eu tirei lá do canto e posso arrastar para o lugar que eu quiser. Mas eu gosto sempre de deixar anexado aqui no cantinho, que ele já fica como padrão. Para você arrastar, basta clicar sobre a barra aqui de cima e para voltar, basta ir até o topo, colocar lá novamente. Toda essa tela aqui é a nossa área de trabalho no Photoshop. E existe também a área do documento. Deixa eu criar um novo documento só para te mostrar o que é um e o que é o outro. Vou abrir aqui, ó, arquivo novo. Pode ser aqui qualquer configuração. Deixa eu deixar aqui, ó, 700 pixels por 500 pixels de largura. Vou dar um OK e vai abrir um novo documento aí no meu Photoshop. Vou explicar o que é a área de trabalho e o que é a área do documento. A área de trabalho é toda essa região aqui no Photoshop. Deixa eu criar uma nova forma aqui. Vou selecionar uma forma personalizada aqui, só para ilustrar essa explicação. Vou criar esse troféu aqui. Nas configurações aqui na barra de propriedades, vou colocar uma cor qualquer aqui nesse troféu. Vou criar esse troféu segurando a ferramenta Shift para manter as proporções da imagem e vou selecionar a ferramenta Mover na caixa de ferramentas. Perceba a diferença aqui, ó. Eu acionei a opção mostrar controles de transformação para auxiliar no meu redimensionamento da imagem. Ele aparece esses nozinhos que auxiliam a gente a aumentar ou diminuir a imagem. Confirma sempre na barra de propriedades quando você fizer alguma alteração, seja de uma forma personalizada, numa imagem, numa fonte, enfim. Sempre vai aparecer aqui se você deseja confirmar essa ação ou se você deseja negar. Então vou confirmar. Essa é a área de trabalho do Photoshop e essa é a área do documento. A área de trabalho você pode deixar qualquer objeto aqui para fora que você ainda pode utilizar esse objeto. Mas a área de documento é apenas o que vai aparecer quando se salvar sua imagem. Por exemplo, se eu deixar assim, ele vai salvar apenas essa partezinha aqui do troféu. Já se eu trouxer ele todo para a área do documento, ele vai salvar exatamente todo esse processo que está aqui dentro. Não adianta você deixar do ladinho aqui, que ele não vai voltar e salvar todo esse objeto, tudo que tiver para fora. Então apenas o que tiver aqui dentro do documento é considerada a área do documento e o que vai aparecer quando se salvar sua imagem. Aproveitando aqui que eu criei utilizando a forma personalizada, apareceu uma nova barra aqui. O que é essa barra? É a barra de propriedades. Aqui, dependendo da ferramenta que você selecionar, ele automaticamente vai mudar e oferecer as propriedades, as mudanças, os ajustes que você pode fazer naquela ferramenta. Por exemplo, eu peguei aqui a ferramenta de forma personalizada, ele já me mostrou aqui que eu posso selecionar as formas personalizadas que o Photoshop já instala, que eu já posso modificar a cor dessa forma personalizada, que eu posso dar um traçado nela, ou seja, um contorno, que espessura esse contorno, se esse contorno é em linha reta, tracejada, pontilhada, enfim. Se eu selecionar, por exemplo, a ferramenta de texto, olha, ele automaticamente mudou e aqui a gente já pode selecionar o estilo de fonte, o alinhamento dessa fonte, o tamanho, se a gente quer ela em negrito, se a gente quer ela em itálico e também a cor dela aqui, ó. Confirmo lá novamente, seleciono a ferramenta mover. Eu posso aumentar o tamanho aqui dessa fonte, eu vou deixar em 48. Só vou pegar a ferramenta mover e ajustar aqui bem certinho. E já você perceba que aqui no painelzinho de camadas já vai aparecendo tudo que eu for criando. E logo mais aqui nessa série de vídeos, você vai aprender como é importante essa parte das camadas no Photoshop. Mas voltando aqui para a nossa explicação, então toda e qualquer ferramenta que você selecionar, ele automaticamente vai aparecer aqui as propriedades para que se possa mudar. Essa barrinha é chamada de barra de propriedades. Então, essas foram as primeiras informações que você tem que ter conhecimento no Photoshop. A princípio pode parecer um pouco complicado, mas você vai ver que com o decorrer do tempo a gente vai utilizando o Photoshop, tudo isso que você está vendo na tela agora vai se tornar muito familiar e você vai fazer tudo, absolutamente tudo, de olhos fechados. Valeu então, muito obrigado pela sua atenção e vamos dar sequência para aprender todas as ferramentas e funções principais que o Photoshop nos oferece. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula.